Então vamos falar exatamente disso. Mindfulness como um instrumento, um recurso para promover a saúde de uma maneira integral. Quando nós falamos de mindfulness, a primeira coisa é perguntar a si próprio: quão presente você está neste momento, agora? Então, cada um pode fazer esse mergulho, essa percepção, percebendo o quão de presença nesse momento você sente que está. Quão presente você está no seu próprio corpo. Percebendo o seu corpo. Quão presente você está agora em relação ao ambiente. Então, o ambiente. Som, luz, pessoas. O quanto você está percebendo suas emoções neste exato momento. Que emoções estão presentes? Quais são? Como são? Como elas estão se expressando? Seja qual for. Positivo, negativo. Quanto você está percebendo seus pensamentos? De vez em quando passam os pensamentos. E aí já é um primeiro mito a ser desfeito. É muito comum as pessoas acreditarem, falarem que mindfulness, ou mesmo meditação, é paralisar os pensamentos. Perceber se eles aparecem, como aparecem, que tipo de pensamento. De forma nenhuma é paralisar. E isso está em várias tradições que trazem esse conhecimento há centenas e milhares de anos. Não é parar os pensamentos. Se parar o pensamento, que é uma das riquezas maiores da nossa espécie em relação a todas as outras espécies do planeta, você emburrece. Não pensar é tirar uma qualidade incrível do ser humano. Não é isso. Nós vamos ver depois o que é exatamente. E aqui, a palestra, então, vai percorrer 3 caminhos. Primeiro, nós vamos falar disso. O que é mindfulness na vida? Na vida mesmo, na vida cotidiana. E como modo de vida, modo de vida relacionado com isso. Depois, vamos falar de mindfulness promovendo saúde. Aí vão ter vários exemplos. Ainda assim é um apanhado pequeno de tudo que já se pesquisa hoje em dia. Mas vai dar uma boa noção de como pode se promover saúde. E de uma maneira integral. Mas qual é a diferença? Vamos ver em seguida. E finalmente, vamos falar de mindfulness como um instrumento para mudança. Ora, promover, gerar movimento, significa mudança. Promover a saúde é mudar. Como que pode ser feita a mudança se utilizando desse recurso?
Então, primeiro, mindfulness na vida e como um modo de vida. O que é mindfulness na vida cotidiana? E o que é mindfulness como modo de vida? Essas são as questões que vão nortear. Primeira coisa é desfazer um mito. Eu chamei aqui o mito do ser iluminado. Essas pessoas aí que meditam pra caramba, que fazem muitos retiros, que são monges, monjas, que levam vida tentando ser santos, essas pessoas especiais. Isso é um mito. Nesse evento de 2014, o keynote speaker do evento foi o Dalai Lama. Quando ele terminou tudo que ele tinha para falar, ele falou: eu sou uma pessoa igual a vocês. Aí já viu que o auditório entrou em delírio, né, profundo, né, foi aclamado e tudo mais. Ele falou isso como sempre, com muita sinceridade. Mas é exatamente isso. Não existem esses seres especiais. Eles são seres que se dedicam, como os atletas. O atleta consegue fazer coisas que nós, comuns, não fazemos, porque não temos uma vida de tanta dedicação para aquilo. Mas são seres como nós. Não existem diferenças essenciais. E todo mito, eu entendo, está baseado em realidades. Mito não se sustenta sobre mito, sobre mito, sobre mito. Mito se desfaz se não tiver sustentação. No caso desse mito, eu entendo que está sustentado por 3 realidades. Primeira realidade, que acredito que vários de vocês, se não todos, já têm noção de que nós subutilizamos nossas capacidades, nossa mente. Nós usamos uma parcela. Você nem sabe muito bem qual parcela, provavelmente, mas você sabe que subutiliza a sua mente. E isso é verdade, é comprovado de várias maneiras. Bom, pessoas que utilizam mais podem demonstrar outras capacidades. Isso dá um pé para sustentar o mito. Segundo, é um padrão arquetípico estudado por Carl Jung, um psicólogo do início do século XX, amigo e companheiro e parceiro de Freud nos primeiros momentos da trajetória de Freud, mas que depois eles tiveram caminhos separados, distintos. Estudou os mitos, né? Foi o principal autor que se debruçou sobre isso, e um dos mitos é o mito do herói. Isso está presente em todas as culturas. Para Jung, um arquétipo é um padrão que nós já trazemos no inconsciente, e aí, estimulados pela cultura, esse padrão se configura de um determinado jeito. Pode ser um super-homem, um Batman, pode ser um ser iluminado, enfim. Aí o mito vai se realizar de acordo com as influências que você está alimentando. Então, o mito do herói, que é uma realidade psíquica, sustenta o mito do ser iluminado. Aquela pessoa ali é um herói da espiritualidade, vamos dizer assim. E o terceiro ponto de realidade é que, principalmente desde o final do século XIX, início do século XX, quando houve uma aproximação maior entre Ocidente e Oriente, e vários métodos, técnicas, entre eles a yoga, o yoga, foi trazido para o Ocidente, aquelas práticas, né, aquelas formas de fazer as coisas foram descontextualizadas, foram retiradas de uma cultura e foram introduzidas em outra cultura. Com isso, ficaram descontextualizadas. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, é que uma determinada prática, por si só, é tudo. Ora, aquilo está dentro de um contexto. Então, vamos retomar
essa população, vamos dizer assim, essa galera que fica lá dedicada, né, a desenvolver esses potenciais. Eles têm que comer, têm que dormir, têm que sobreviver, tem várias coisas comuns. Então eles não ficam só meditando, só fazendo práticas. Eles são como nós, em várias outras, aliás, na maior parte do tempo do dia. Né? E em determinados momentos, sim, assim como, de novo, um atleta, um músico, né? Não fica só tocando o dia inteiro, senão não pode, né? Não vai deixar de comer, de se relacionar, etc. É a mesma coisa. Né? Tem momentos que pratica, treina, desenvolve, e outros momentos. Então, esse contexto, né, que a gente vai ver mais adiante, qual é o sentido, né, de recontextualizar, é que faz a ponte com a vida cotidiana. Por quê? Esses sujeitos, por exemplo, quando começaram a viajar, né, principalmente numa determinada época, saindo da Índia para a China, eles começaram a ser assaltados nas estradas. O que a gente faz? Nós somos da paz, nós somos monges, meditamos, né? Nós não somos da guerra, não somos guerreiros. O que vamos fazer? Então, uma das coisas importantes que foi feita foi observar os animais. Como os animais se defendem. E aí, com muita observação, e uma observação profunda, típica de quem faz determinadas práticas, foram desenvolvidos estilos de luta que derivaram depois do Kung Fu, no Tai Chi Chuan, no Kempo, etc. E aí eles pararam de ter a quantidade de problemas que eles tinham. Ora, pensem no Tai Chi Chuan, uma prática que é feita em câmera lenta. Na verdade, se você acelerar aqueles movimentos, você vai ver que todos são golpes. Chute, soco, né? Defesa, ataque. Então é uma luta. Mas ele é feito em câmera lenta, especificamente, para que o sujeito entre numa qualidade de estado mental diferente e possa acelerar quando for necessário. Imagina se na hora que você está sendo atacado na estrada, você vai começar a fazer um movimento lento Tai Chi Chuan. Já levaram suas coisas, já machucaram você, deixaram você derrubado. Claro que não é isso. Mas para você executar aquele movimento na plenitude dele, você desacelera todas as células do seu corpo, todos os seus tecidos, está tudo integrado fazendo aquele movimento. Você se torna muito melhor do que seu oponente, seu atacante. Isso é um exemplo de incorporar na vida cotidiana. Outro exemplo, aqueles sujeitos muitas vezes moram em locais altos, né, montanhas, para não ficar na turbulência das cidades. E eles têm que construir, eles têm que carregar água, carregar comida, plantar, né, colher. Durante esses atos todos, ao longo do dia, isso é feito com uma outra qualidade de presença. Não é assim, não, agora eu vou meditar, pá, aí desliga o botão do ser comum e vira um ser especial lá meditando. Pronto, acabou. Agora eu vou parar de meditar, vou tornar-se um ser comum. Esse é um mito do ser iluminado, como se fosse algo especial, que liga, desliga. Isso não existe. Ao contrário, nas próprias escrituras, isso é estimulado. Qual é a finalidade de um instrumento físico que é comum a várias culturas dessas tradições, que algumas chamam de rosário, outras chamam de terço, e outras culturas dão outros nomes? É a pessoa, em determinados momentos,
que não estão em condições especiais ali, contemplando, meditando, usarem aquela cordinha com pontinhas, sementes ou pedrinhas, para aquilo ficar reforçando o estado, reforçando a prática. Mais, para não perder essa qualidade de presença. Então, essa ponte que foi descontextualizada retoma agora, de maneira que a gente pode entender o que é realmente estender essa qualidade de presença para a vida cotidiana. Por quê? O padrão comum que a gente conhece na nossa cultura é a promessa de final de ano, ou, em escala menor, mais conhecida como dieta da segunda-feira. Né? Hoje, por exemplo, é quarta. Aí você resolve mudar a sua alimentação. Você joga isso para segunda-feira. Primeiro, por que segunda-feira? É dia de trabalho? Qual é a associação? Mas é a segunda-feira, né? Ninguém fala assim, vou fazer dieta na terça, vou começar na terça, começar na quinta, no sábado. Tudo bem, sábado, domingo, você quer cair na gandaia, comer qualquer coisa. Até dá para entender. Um equivalente é a ginástica da segunda-feira também. Vamos matricular, mas só vou começar segunda-feira. Eu já estou pagando a academia, mas eu só começo segunda-feira. Né? Que é a tentativa de mudar por uma ruptura. Pela dificuldade de mudança, a pessoa junta as forças e faz uma ruptura. Né? Entra com um facão, uma tesoura. Mas a gente muda melhor por ruptura ou por transformação? A ruptura leva a uma adaptação. Você se adapta, né? Não pode comer isso, não pode comer. Em geral é não pode comer isso, não pode fazer. Mas a adaptação não é necessariamente transformação. Então, a questão é, fazer dieta, eu botei em cor-de-rosa porque é um mundo cor-de-rosa, né? A partir de segunda-feira eu vou fazer dieta, vou ficar muito bem, né? Assim, é uma fantasia cor-de-rosa, que a vida vai mudar, no ano que vem, em janeiro, a vida vai mudar. Ou educar-se a se alimentar e fazer uma transformação gradativa. Como está a sua presença agora? Uma coisa interessante é que toda vez que eu ouvi isso em sala de aula, etc., toda vez que eu falo assim, bom, então vamos fazer agora mindfulness, é muito comum, né, as pessoas se ajeitarem como se, bom, agora eu vou fazer mindfulness, porque é um mito de ser iluminado, né, de ser, agora eu vou entrar num estado especial, então deixa eu me arrumar aqui. A pessoa estava toda despencada na cadeira, aí resolve, né, ou seja, estava fazendo mal ao próprio corpo. E aqui não está acontecendo isso. Vocês naturalmente estão incorporando na vida diária. Isso faz parte da palestra. Do jeito que vocês estão, vocês não mudaram de posição, você está com a perna cruzada, você está para um lado, para o outro, né? Você está apoiando a cabeça, com a caneta na boca. Cada um está do seu jeito e pode ficar presente. Isso incorporando a vida cotidiana. E mindfulness como modo de vida. Mesma coisa, praticar mindfulness ou tornar-se mindful. Ruptura ou transformação. E aí o trocadilho, né? Uma mente plena. Tornar-se mais pleno. Primeiro ponto, a primeira propicia para a segunda, é verdade. Resolvi praticar. Isso se estende para outros momentos. Isso é verdade. Isso é verificado em laboratório. Como que é verificado? Quanto mais a pessoa pratica, quanto mais horas de prática vai acumulando, no cérebro
você verificando com aparelhos, mais o cérebro se mantém fora do momento especial, vamos chamar assim, de prática, e isso se estende para outros momentos. É um efeito, vamos chamar, residual, né? Mas um ótimo resíduo, nada a ver com resíduo antiecológico, né? Ao contrário, é algo que vai começando a fazer parte do padrão cerebral. Você vai realmente se tornando mais mindful quanto mais você pratica. Fazendo até um paralelo, assim, quase que cômico, é quando você começa a fazer muita atividade física, né? E você já não faz muitos movimentos, é comum, pode ser que muitas pessoas ainda não incorporem isso, mas aí você vai, por exemplo, ser um homem, aí você vai cumprimentar um outro homem, você já faz aquele jeito, atividade física de cumprimentar. A mulher já faz aquele jeito de academia, né? Assim, você vai incorporando isso na vida, mesmo que você esteja fora do ambiente, do momento de prática, né? Isso vai entrando, né, como um hábito, no caso aí corporal. Então, fazendo um paralelo, você vai se tornando. Só que a segunda engloba a primeira. E aí a gente volta àqueles exemplos que eu dei dos seres diferentes, especiais, né? Que quanto mais prático, mais se torna mindful, e se tornar-se mindful não é só durante a prática, mas também além da mesma. E isso é muito, muito, muito importante, né? Há séculos ou milênios que se fala que o homem passa a maior parte do tempo, alguns passam o tempo todo, de forma mecânica, vivendo de forma mecânica. O que é viver de forma mecânica? Como se fosse uma máquina, né? Com ações automáticas. E aí eu botei gestos e atos aqui, mas você pode pensar em sentimentos automáticos, reativos, jeitos de reagir que são automáticos em você, pensamentos que são automáticos. Falou uma coisa, você já pensa sempre aquilo, positivo, negativo, não importa, mas é um jeito automático de pensar. E é muito importante isso. Isso é que permite uma grande capacidade do ser humano de adaptação. Pensem, por exemplo, você está aprendendo a dirigir. No início tudo é estranho. Depois que você domina aquilo, isso se torna automático. E isso é muito bom. Você pode conversar, ouvir música, olhar melhor o trânsito, né? Imagina se você tivesse que sempre, desde a primeira vez que você dirige até todas, prestar atenção se a marcha que você está botando está certa, se o freio está do lado esquerdo, o acelerador está do lado direito, ficar pensando em tudo, assim, dando atenção a todos esses gestos. Você não poderia evoluir. Então, é uma grande capacidade do ser humano. Imagina você acorda no meio da noite na sua casa, muitas vezes você não precisa acender luzes ou acender poucas luzes, porque você já sabe o caminho. Então é uma grande capacidade do ser humano. Vem do condicionamento, é motivada para adequação, porém leva a uma automação que em determinados momentos pode ser ruim, pode ser fonte de sofrimento. E nem sempre a melhor adaptação que você faz pode ser limitante e principalmente pode ser fonte de sofrimento. Porque você se limitou, você só sabe sentir desse jeito reativo, pensar desse jeito reativo, pode estar exagerando, só sabe, né? Mas frequentemente isso acontece. E isso muitas vezes gera dor. Porque nem sempre o que você está pensando corresponde, o que você está sentindo corresponde, isso e assim sucessivamente. Então nós temos a capacidade de evoluir da mecanicidade, preservando ela naquilo que ela é boa, em direção à luminosidade. Daí que é o ser iluminado, né? O ser iluminado, por que essas pessoas eram chamadas assim, né, tradicionalmente? Porque eram pessoas que estavam diferentes a maior parte do tempo, como se tivessem luz própria. A maior parte de nós, seres humanos, vive, ou pelo menos parte do tempo, sem luz própria.
vive por reflexo dos outros, das coisas. E quem mais tem luz própria, a partir de um determinado grau, digamos, é considerado um ser iluminado. Você evolui de uma mera reatividade ao que se chama autonormatividade, a capacidade de você gerar suas próprias regras internas e normas, e aí sim evolui da adaptação e transformação. Um agir luminoso é centrado na vida, não é centrado no ego, em mim, nem é centrado no outro, centrado na vida, naquilo que nos conecta. Se está na vida, eu estou centrado. Se está na destruição, estou fora do centro. O sentir luminoso integra a autorreferência e a referência no outro. Você é capaz de fazer essa integração. E o pensar luminoso integra duas partes da nossa mente. A razão, que muitos têm desenvolvida e pouco ou nada têm desenvolvido a intuição, e a intuição, que vice-versa. Muitos têm ela muito desenvolvida e pouco utilizam a razão. Nós estamos vivendo um momento peculiar, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que é a radicalização política. E aí nós temos muitas oportunidades de ver a pobreza de razão que impera nas interações humanas. E a dificuldade de integração do eu com o outro. Então agora, de novo, aprofundando a percepção da presença, quão mecânico você está agora? Se a sua postura, se o seu pensamento que está vindo, porque eu estou falando, vocês também estão pensando. Esse pensar está sendo mais livre ou mais mecânico? Isso eu já sei. Isso ele já falou. Isso não sei o quê. Assim, reativo, ou procurando extrair, nem que seja uma gota. O sujeito botou um copo, você leva uma gota, ok, então já valeu, né? Você não queira o copo inteiro. Então, resumindo, mindfulness é uma habilidade, é algo que pode ser desenvolvido, você se tornar cada vez mais apto, mais hábil, pode ser cultivado, e isso está vinculado a um mito que foi desfeito recentemente e que perdurou durante mais ou menos um século nas ciências do sistema nervoso, nas ciências cognitivas e do sistema nervoso. Durante um século, mais ou menos, os cientistas e os profissionais acreditavam que você nasce, aí você tem uma quantidade lá de células do cérebro, de neurônios, aí elas evoluem, né? Por isso que o ser humano é frágil, porque ele precisa desenvolver mais o cérebro, e se ele já viesse com o cérebro hiperdesenvolvido, ele não passaria pelo canal uterino, não poderia vir à luz, né? A mulher teria que ter uma bacia do tamanho de um elefante para poder passar no cabeção. Então a natureza sabiamente foi fazendo de outra forma, e aí esse cérebro evolui até por volta de 18 anos. E daí para frente, ferrou. Você só perde. Seus neurônios morrem, as ligações entre os neurônios, chamadas sinapses, morrem. Se você der bobeira, beber demais, fumar demais, né, se intoxicar demais, morre mais rápido, né? Você se ferra mais rápido e mais. Mas mesmo que você faça tudo direitinho, depois dos 18 anos, ferrou. Você só desce a ladeira. Esse mito, que durante 100 anos perdurou, foi desfeito alguns anos atrás
por estudos cada vez mais microscópicos dentro do cérebro, verificando que não, você faz células novas nascerem, você faz conexões novas aparecerem, e as que você não quer, entre aspas, desfazerem. Ah, mas você está falando de que idade? Ok, não é só 18, então vamos dizer 20, 30, não. A vida inteira. Você pode estar senil, se não tiver com doença, claro, né? E isso continua existindo. Essa capacidade neural, que é chamada plasticidade, uma maleabilidade, por metáfora ao plástico, né? Ela perdura a vida inteira, ela pode ser estimulada de várias maneiras, como ela pode também ser bloqueada, desestimulada. Dessa forma, mindfulness também, além de uma habilidade, é uma atitude, um jeito de estar na vida.